Sindonologia em defesa da fé cristã. O sudário é um tecido autêntico do primeiro século. E Gilbert Reis, professor do Instituto de Ghent de Tecnologia Têxtil da Bélgica, examinou fios retirados do sudário com um grupo de cientistas italianos em 1973. Ele concluiu que o tecido do sudário é composto de fios de linho com traços de fibra de algodão do tipo Gossypium herbaceum, que foi muito cultivado no primeiro século no Oriente Médio e não existe na Europa. Havia também vestígios de algodão entre as fibras de linho, de onde se conclui que o pano foi tecido num tear também usado para algodão. O algodão cresce em terras do Oriente Médio, mas não na Europa. A textura do linho era de um tipo comum no Oriente Médio no primeiro século de nossa era. Achado arqueológico. Em dezembro de 2009, arqueólogos da Universidade Hebraica reportaram no periódico Plouzone Journal ter encontrado fragmentos de um sudário numa tumba da primeira metade do século I, localizada no vale inferior de Rinon, ao lado do túmulo de Anás, sogro de Caifás, no cemitério de Aceldama, o campo de sangue, que teria sido comprado com as 30 moedas recebidas por Judas. Sua localização sugere que pertencia a uma pessoa de família nobre ou sacerdotal. Segundo Horit Shami, especialista em tecidos antigos, o material utilizado para envolver o corpo é de boa qualidade, condizente com uma pessoa de posses, embora muito menos elaborado que o tecido do sudário de Turim. A ideia de que o corpo de Jesus tenha sido envolto em um manto, de acordo com o costume judaico, não estava apoiada por qualquer evidência arqueológica. No entanto, no túmulo do sudário foram encontrados indivíduos cobertos no interior da câmara, confirmando a prática, bem como o caráter definitivo da preparação mortuária. A análise de traços de material orgânico presentes em todas as amostras de tecido confirma que estes cobriam todo o corpo. Vestígios de cabelo também confirmam a prática de cobrir a cabeça do morto. O tecido de Turim tem características intrínsecas a tecidos do período de Cristo. Isso de acordo com uma das maiores autoridades em têxtil e confecção de tecelagem do mundo, a suíça Flery Lember. De acordo com Flery Lember, especialista suíça em restauro de tecidos, a trama do sudário é similar à encontrada em tecidos datados entre 40 a.C. e 73 d.C., recuperados na fortaleza de Massada, que caiu durante a Segunda Guerra Judaico-Romana no século I. Silvio Curto, professor adjunto de egiptologia da Universidade de Turim e membro daquela mesma comissão de cientistas que examinaram o sudário naquela ocasião, teve a mesma constatação e concluiu: a fabricação do sudário pode remontar ao tempo de Cristo. Kenneth Stevens, engenheiro relator do projeto STURP, completou: se o sudário fosse uma fraude, o falsificador europeu teria de enfrentar a enorme dificuldade de procurar um tecido fabricado no Oriente Médio, e esse tecido contivesse vestígios microscópicos de algodão na textura e células de pólens provenientes de plantas não europeias. Flery Lember também descobriu um padrão de costura peculiar na costura de um lado comprido do sudário, onde uma tira de 7 centímetros de largura do mesmo tecido original era costurada em um segmento maior. O padrão de costura, que ela diz ter sido obra de um profissional, é surpreendentemente semelhante à bainha de um pano encontrada nos túmulos da fortaleza judaica de Massada. O pano de Massada data entre 40 a.C. e 73 d.C. A evidência, diz Flery Lember, é muito clara. Conclusão: essa é mais uma evidência impressionante da autenticidade e historicidade do sudário de Turim, o linho que envolvera o corpo de Cristo e que deixou inúmeros traços de sua morte e ressurreição neste mesmo. Portanto, essa é só mais uma evidência dentro do segmento têxtil, que corrobora com várias outras evidências científicas, que acabam por legitimar a mortalha de Turim como uma relíquia apoteótica que cobriu o corpo de Nosso Senhor.
sendo a maior evidência física da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tanto é a prova disso que os céticos mais ardilosos já até desistiram de tentar reproduzir algo semelhante ao sudário, na intenção de desqualificá-lo, visto ser impossível, mesmo com todo o aparato tecnológico de nosso século XXI. Sindonologia em defesa da fé cristã. O sudário de Turim é um tecido autêntico do primeiro século.